dízima aperiódica. E presta atenção então, se eu tenho uma dízima aperiódica que é a característica de um número irracional, eu pego essa dízima periódica e somo 1, o que vai acontecer com o numerador desse número? 1 mais raiz de 5. Vai ficar 3, alguma coisa. Certo? E essa alguma coisa aqui, ó, que vai acontecer, também não vai ter período da mesma forma. Vai ser a mesma sequência para o 2 aqui, vai acontecer para o 3. Então esse numerador aqui também vai ser uma dízima aperiódica. Se eu somar 1 com raiz de 5, vai dar um número irracional. Tá? E se eu pegar esse número irracional e dividir por 2, vai continuar sendo um número irracional. Então não tem como eu pegar esse número 1 mais raiz de 5 dividido por 2 e representar através de uma fração de 2 números inteiros. Isso é o que significa, né? Ou A não vai ser inteiro, ou B não vai ser inteiro, para eu poder representar através de uma divisão de 2 números inteiros. E por que isso é importante? Porque ele está te dizendo ali, ó, que na sequência de Fibonacci, por exemplo, pega o 8 e o 13, tu vai aproximar esse valor aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2, por 13 sobre 8. Até dar uma boa aproximação, certo? Mas esse número aqui, ó, 13 sobre 8, é um número que eu consigo representar através de divisão. Esse aqui, ó, eu não vou conseguir representar através de divisão de 2 números inteiros. 13 sobre 8 é a divisão de 2 números inteiros. Né? E não importa o quão longe tu chega na sequência de Fibonacci. Digamos lá que tu pegou lá o x 1000. Né? Pegou o x 1000 e vai dividir pelo x 999. Vai aproximar da razão áurea? Vai aproximar da razão áurea. Mas tu nunca vai conseguir, através da sequência de Fibonacci, chegar exatamente na razão áurea. Tu vai chegar muito próximo, porque esta divisão aqui, ó, é uma divisão de 2 números inteiros. Porque, né, tu sabe, né, para obter o x 1000 é só somar o x 999 com o x 998. Ok? Tranquilo. Então esse número aqui é inteiro. O x 999 tu obtém através da soma dos anteriores. É soma de inteiros. Tu tem uma divisão de 2 números inteiros. E o que diz aqui, ó, na razão áurea, ó, não dá para representar através de uma divisão de 2 números inteiros. Então essa é a ideia. Para tu chegar, tu vai conseguir aproximações cada vez melhores. Mas para tu conseguir exatamente a razão áurea, só se tu chegar no infinito aqui. Tu vai ter que pegar a sequência no infinito lá, daí tu pensa assim, ó, lá no infinito eu consigo a razão áurea. Em outras palavras, dividir um número pelo anterior e tendendo em infinito cada vez mais, vai convergir para esse número aqui, que é a razão áurea. É isto que ele está falando ali, tá? Sobre a sequência de Fibonacci. E daí tem todos esses detalhes que eu abri para vocês agora, tá? Comentários sobre a sequência de Fibonacci. Acho que tem outras coisas mais interessantes ainda para falar sobre a sequência de Fibonacci. O livro, eu acho que ele foi um pouquinho sucinto aqui, embora ele tenha apresentado um exemplo bem legal aqui na origem, né, do problema com o zangão ali, mas tem mais coisas ali interessantes que se a gente tiver tempo eu mostro para vocês, tá bem? Eu não quero me alongar muito. Retas paralelas e o teorema de Tales.
Antes de apresentarmos o teorema de Tales, vamos explicar o significado de alguns termos que serão usados. Feixes de retas que são paralelas. Bom, retas paralelas a gente já tem uma ideia, né? A gente já viu classificação de sistemas de equações, lembra? As retas que se cruzavam, as retas que eram paralelas, as retas que eram coincidentes no plano, né? Esses feixes de retas paralelas que ele está falando aqui é uma sequência de retas, mas essas retas estão no plano, elas não estão no espaço. Ano passado nós vimos, né, retas inclusive no espaço. A gente conseguiu no espaço dar posições relativas para essas retas. Vê se tu lembra, né? Lembra que a gente começava a viajar na aula assim? Se eu tiver um ponto ali e um ponto aqui, traça a reta, essas retas vão se cruzar, não vão se cruzar. E daí as relações, as posições relativas dessas retas que a gente falava ali, né? As posições relativas. As retas são paralelas, são concorrentes, são reversas, né? Isso quando a gente trabalha no espaço, né? A gente tem 3 dimensões para trabalhar. Mas do que ele está falando aqui, desses feixes de retas paralelas? Ele está trabalhando só no plano. As retas só existem no plano, elas não vão existir no espaço aqui. Então vão ser só duas posições relativas entre retas, sendo que uma delas tem uma particularidade. No plano tu tem retas, ou elas são paralelas ou elas são concorrentes, e existe um caso particular de retas paralelas que são aquelas coincidentes, né? 2 retas, uma em cima da outra, a gente chama de retas coincidentes. No plano, então, a gente só tem essas 2 posições, ou elas são paralelas, que são esses 2 casos, ou elas são concorrentes. Lembra? Se a gente estivesse no espaço, né, as retas elas teriam outras posições. Ainda a gente teria que acrescentar o caso de retas reversas. Não é o caso aqui. Ele não especificou, mas ele está dizendo de retas paralelas no plano. Se tu quiser, tá? Pode até escrever aqui, ó, retas coplanares no plano. Feixes de retas paralelas são 2 ou mais retas de um mesmo plano, ó, tá vendo? Ó? Aqui ele está especificando de um mesmo plano e não necessariamente, né? Feixes de retas paralelas não necessariamente são retas do mesmo plano, a não ser que tu define que tu está falando de retas coplanares, né? Porque tu pode ter feixes de retas paralelas fora do plano, pode ter no espaço, tá? Como eu bem falei para vocês. Consideradas 2 a 2 são sempre paralelas. Ele está dizendo que se tu pega uma sequência de retas paralelas, considera 2 a 2, sempre vai existir um paralelismo. Então, o que significa esse paralelismo? Significa que as retas sempre têm a mesma inclinação, uma em relação à outra. Não existe variação de inclinação de uma em relação à outra. Isso que significa paralelo, né? Não existe inclinação de uma em relação à outra. A reta transversal. Se uma reta corta, o que é cortar? É ter apenas um ponto em comum, tá? Reta transversal. Se uma reta corta uma das retas do feixe, tá? Das paralelas, ela vai cortar as demais. Todas elas vão sentir o mesmo corte. Então, essa reta aqui, ó, amarela. Deixa eu colocar em foco aqui para vocês. Esta reta amarela aqui, ó, ela não tem variação de inclinação em relação à reta rosa e também não tem variação de inclinação em relação à reta
esta azul fraquinha, certo? Então, se existe uma reta que tem variação de inclinação em relação à reta amarela aqui, ó, ela vai cortar a reta amarela, certo? Por exemplo, se eu coloco uma reta aqui, ó, certo? Essa reta aqui com certeza vai cortar a reta amarela. A gente já trabalhou, né, inclusive no espaço, dizendo que as retas, ela passa por pontos, né? Eu consigo definir ela passando por pontos, mas elas são infinitas. Ela continua na mesma direção, né, nos dois sentidos. Então essa reta que passa pelos pontos A e B, ela vai cortar com certeza a reta amarela. Por quê? Porque ela tem uma variação, ela está inclinada em relação à posição relativa das duas, existe uma variação de inclinação, certo? Então elas se cruzam em algum ponto, elas ambas são infinitas. Então a reta T aqui, transversal, azul forte, ela vai cortar a reta amarela. E como as outras pertencem ao feixe de retas paralelas, as outras também vão sentir esse mesmo corte. É isso que ele está falando. Tá? Uma reta paralela e uma transversal. Tá? Na figura temos as retas paralelas A, B e C. Os nomes das retas aqui, então A, B e C. Né? Indicamos. Isso aqui é um problema de notação, certo? Paralelismo entre retas, o símbolo não é esse aqui, tá? Não é assim, deitadinho. A gente viu ano passado o símbolo, né? Eu quero dizer que a reta R é paralela à reta S, o símbolo é assim, ó. Tá? O símbolo é assim, não é assim. Isso aqui é um descaso com a formatação de linguagem matemática, tá? Esse aqui é o símbolo. R é paralelo a S, tá? Não se usa isso aqui. Não se deve usar. Tá? Mas o que tu tem que dizer é que na figura temos as retas paralelas, indicamos que A é paralelo a B, e a gente vai fazer esse esforço para fazer essa leitura aqui. A gente vai fazer um esforço assim, né? Sabe? Olhando. Tá, B. Isso. A é paralela a B, que é paralela a C. A reta T é transversal, tá? Qualquer uma delas. Ok. A gente tem que recordar então. Ah, meu Deus. Olha só esses nomes. Deixa eu ver aqui. Os ângulos correspondentes. Tá? Se ele tá, deixa eu colocar em foco o desenho aqui para a gente determinar todas as coisas ali. Deixa eu ver. Tá. Vou botar o ângulo, a figura em foco. Tá? Ele está dizendo ali em cima que R é paralelo à reta S, R é paralela a S, essas duas retas aqui são paralelas, ele está afirmando, certo? E a reta T, que é essa verde aqui, é uma transversal, tá? Essa transversal vai produzir ângulos. Ela vai produzir ângulos, quatro ângulos em cada corte, certo? 4 ângulos aqui e 4 ângulos aqui, tá? A gente pode definir o sentido anti-horário para falar sobre posição dos ângulos obtidos, tá? Esse aqui, ó, tá? A gente pode definir sempre, tá? Então, esse corte aqui, ó, produziu 4 ângulos, tá? A gente decide o sentido anti-horário para numerar, por exemplo, para numerar os ângulos, tá? Eu vou chamar esse aqui de primeiro ângulo. Eu poderia ter chamado esse aqui de primeiro ângulo. Tanto faz. Eu vou começar a chamar esse aqui de primeiro ângulo e eu vou te dizer por que a gente vai chamar isso. Porque na circunferência depois a gente define aqui, ó, a gente define no eixo cartesiano aqui, ó,
os quadrantes, né? O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então eu estou usando essa lógica aqui, tá? Embora aqui seja o A, o B, o C e o D aqui, as letras, né, que indicam os ângulos, nesse corte aqui, então eu vou usar o sentido anti-horário para dizer o primeiro ângulo, o segundo ângulo, o terceiro, o quarto e o quinto. Primeiro, segundo, terceiro, que quinto? E o quarto, eu disse que são 4 ângulos, né? Então, ó, fiz uma volta no sentido anti-horário para colocar uma ordem entre os ângulos. Nesse corte, então, aqui, ó, nesse corte, eu produzi 4 ângulos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ângulo. Na reta S, eu vou produzir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ângulo. E por que eu estou produzindo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ângulo? Eu estou produzindo esses ângulos aqui, na verdade, para mostrar uma correspondência. Tá? Para mostrar uma correspondência. Se as retas são paralelas, esses correspondentes, o primeiro na primeira reta, o primeiro na R e o primeiro na S se correspondem. Se essas retas são paralelas, além de se corresponderem, porque ambos são os primeiros ângulos, além deles se corresponderem, certo? Se as retas R e S são paralelas, os ângulos produzidos também têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui tem essa mesma medida aqui. Tá? Ó, o segundo ângulo aqui, o ângulo A e o E se correspondem, eles estão na mesma posição. Conforme eu orientei ali no sentido anti-horário, eles estão na mesma posição. Então, eles se relacionam. E se as retas são paralelas, o ângulo em A tem a mesma medida do ângulo em E. Tá? Olha a terceira posição aqui, ó, nesse corte da R. A terceira posição no corte da S é o F. Então, B e F, além de se corresponderem porque têm a mesma posição, a R e S são paralelas, B e F têm a mesma medida. Se aqui vale 120 graus, por exemplo, aqui também vai valer 120 graus, porque não existe variação de inclinação entre R e S, e um corte produzido, os ângulos produzidos na R também serão produzidos na S, mais uma vez, porque não existe variação de inclinação entre a R e a S. É como R e S fossem irmãs gêmeas, e uma dissesse assim, ó, mexeu com a minha irmã, mexeu comigo. O que acontece com ela, acontece comigo também. Entendeu? Tá? E G e C estão na mesma posição, certo? Então eles se correspondem, são ângulos correspondentes, como R e S são paralelas, C e G têm a mesma medida, tá? Então a gente viu o que é ângulos correspondentes. Então está ligado a uma mesma posição no corte, tá? Boa, cara. São ângulos correspondentes. Então eu consigo fazer a correspondência, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. Além disso, a gente... eu vou explicar a lógica para vocês aqui, ó, desses nomes que eles estão dando ali para vocês, mas na prática a gente sabe, né? Olha só, o que tu precisa observar? Que dois ângulos numa mesma reta suporte, tá? Dois ângulos, o A e o D aqui, somam 180, A e D são suplementares, certo? A mais D é 180, assim como B mais C é 180, A mais B também dá 180 e D mais C dá 180. Como é que eu fiz isso? Usei as retas suportes R e T, certo? Usando a reta R, eu posso dizer que a soma desses dois aqui dá 180 e a soma desses dois de baixo, do terceiro e do quarto, dá 180. Usando a reta T, A e B dá 180, D e C também dá 180 graus
os ângulos. Outra coisa que a gente tem que lembrar, além de ângulos suplementares, é ângulos opostos pelo vértice. A gente já viu isso também. E ângulos opostos pelo vértice, a soma tem mesma medida. A tem mesma medida que C, certo? E olha que coisa interessante, é isso que tu tem que observar. Se A tem mesma medida que C e ao A corresponde esse ângulo E aqui, ó, certo? E como a R e S são paralelas, A, C e E têm mesma medida. E G é o oposto pelo vértice. Então, todos esses ângulos que eu marquei aqui têm a mesma medida. A, C, E e G. Tudo porque mexeu comigo, mexeu com a minha irmã, mexeu comigo. Tá bem? Certo? Porque elas são paralelas. Ok? Agora eu vou tentar explicar a lógica. Tá. Saber os nomes das coisas é importante. Eu não vou te dizer que não é importante. É importante. Mas eu prefiro que tu saiba o conceito, e é isso que tu precisa saber, tá? Ângulos numa mesma reta suporte são suplementares, tá? Então assim e assim. E ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. Então, se tu conhece a correspondência daqui para cá, tu consegue, qualquer ângulo que tu tem aqui, tu consegue encontrar aqui. Isso que importa, isso que é o conceito. Mas vamos lá, ó. O que são ângulos alternos externos? Ele diz ali, ó, que o A e o G são alternos externos, tá? Tudo bem, vamos ver por que isso é alterno e externo. Vamos definir três regiões, tá? Eu tenho as retas paralelas, aqui e aqui, tá? Essas aqui são as duas retas paralelas. A gente divide o plano, todo o plano, em três regiões. Acima, nesse caso aqui, acima do de R, a região entre R e S, e a região abaixo de S. São três regiões, certo? A região acima de R, a região entre R e S, tá? E a região abaixo de S, da reta S. Bom, faz todo sentido que a região entre R e S seja chamada de região interna. É a região interna entre R e S, tá bem? E a região que não é interna, então a gente chama de externa. Externa. Ok. É uma região externa, uma região externa. Essa aqui entre R e S é interna. Valeu? Sim? Tá, eu tô falando demais. Diz pra mim sim ou não. Tô cansado de falar, eu quero que vocês participem. Então, eles têm a mesma medida? As regiões, não necessariamente, tá? O que tem mesma medida, Maria, são os ângulos, os correspondentes dos ângulos. Isso sim tem mesma medida. Ó, A e E tem mesma medida, B e F tem mesma medida, C e G tem mesma medida e D e H tem mesma medida, porque as retas R e S são paralelas, tá? Só os ângulos têm mesma medida. Mas o que eu estou perguntando agora se vocês entenderam como é que a gente encontra as regiões. Eu dividir, dado duas retas paralelas, eu tenho três regiões, quer dizer, duas regiões. A região externa, que é fora de R e S, e a região entre R e S, que eu chamo de interna. Isso conseguiu entender? Sim, eu tô sem querer me confundir. Não, tranquilo, fica à vontade para perguntar sempre, tá, Maria? Fica tranquila. Olha, ali, ó, a Osana perguntou, a soma dos ângulos é 180, numa mesma reta suporte. São duas coisas, Osana, que tu precisa saber. Duas coisas que tu precisa saber, tá, Osana?
que é para definir ali aqueles ângulos alternos externos, alternos internos, tá? Duas coisas que tu precisa saber. Uma é a soma de dois ângulos numa mesma reta que dá suporte para esses ângulos aqui, ó. Essa reta R aqui dá suporte para o ângulo A e para o ângulo D, certo? Então, dois ângulos numa mesma reta, da mesma reta suporte, certo? Somam 180, isso é verdade. Essa é a primeira coisa que tu tem que saber. E a segunda coisa que tu tem que saber é que ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. Então, dois ângulos numa mesma reta suporte, 180. E dois ângulos que se correspondem pela intersecção ali, não é se correspondem, mas são opostos pelo vértice, eles têm mesma medida. Tá? Então, um é 180 e o outro é mesma medida. Tá? Esses dois conceitos de ângulos suplementares, que a soma é 180, e ângulos opostos pelo vértice, é que vai definir para nós o que são ângulos alternos e ângulos colaterais. Ele não fala ali de ângulos colaterais, mas a gente vai ver na prática. Bom, eu já vou deixar pronto então esses dois conceitos de suplementares e opostos pelo vértice para tu, se tu precisar mais tarde ver ali um desses conceitos, tu conseguir avaliar. Então vamos ver aqui, ó, então tu já definiu o que é região interna e o que é região externa. Lembra o que é básico. O que tu precisa é fazer correspondência entre os ângulos e decidir se os ângulos são iguais, se somam 180. Isso é o que tu precisa, tá? Não vou exigir, esses ângulos são alternos externos, são alternos internos. Eu vou explicar aqui para vocês, para que vocês tenham, né, como referência, mas o que eu preciso, na verdade, é a aplicação desse conceito, né? Não é saber nome de coisa. Embora eu te diga, não estou desdenhando tu saber o nome das coisas, é importante, tá? Mas muito mais importante é o conceito, senão fica uma decoreba louca, né? E ele está dizendo ali, ó, ângulos alternos externos. Ele está dizendo que o A e o G são alternos externos. Agora vamos ver o que são ângulos alternos, tá? O conceito associado a ângulos alternos é o conceito de ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPV, certo? É esse que o conceito que está associado a ângulos alternos, tá? Pensa comigo. Eu quero que tu responda e participe comigo, tá? A produção dos ângulos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto ângulo. Esse aqui é o segundo ângulo. Certo? Nesse corte aqui, ó, então o segundo ângulo é o A, tá? Ele corresponde quem nesse corte aqui? Fala o nome do ângulo que é correspondido nesse corte aí. Escreve aí. Tá vendo, ó? Eu quero o correspondente do A aqui na reta S. Pode escrever. Quem é o segundo aqui na reta S? É isso que eu quero saber, ó. O segundo na reta R é o A. Eu quero o segundo na reta S. Isso que é correspondência. Escreve aí para mim, por favor. Bem rapidinho, nossa aula já está terminando. Pode repetir a pergunta, Sônia? Tá. Em cada corte, em cada reta com a transversal, eu tenho 4 ângulos. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ângulo, certo? O A aqui, ó, é o segundo ângulo. Para saber quem é que corresponde ao A,
na reta S, eu tenho que saber na reta S quem é o segundo ângulo. Então eu quero o correspondente de A na reta S aqui, ó. Aqui está o corte. Quem é o segundo ângulo aqui? Ó, a Osana já respondeu para nós. O segundo ângulo aqui, ó, na reta S, é o ângulo E, como as retas. Entendeu ali, Maria? Entendi. Tá? Como o segundo ângulo, ó, o segundo ângulo corresponde ao segundo ângulo nesse aqui, ó, eles são correspondentes. A e E se correspondem, certo? Numa reta e noutra reta eles se correspondem, ok? Agora observa. Quem é o ângulo que eu quero associar? Eu quero associar o A e o G. Mas quem se corresponde é o A e o E. O que o G é em relação ao E? Olha só, o G é oposto pelo vértice do E. Certo? Então, o A e o E são correspondentes. E o A se relaciona com o G pelo oposto do vértice do E. O A e o G têm uma relação de mesma medida porque o G é oposto pelo vértice do E. Então é isso que significa alterno. É isso que significa alterno. Alterno significa fazer o seguinte, ó. Quem é o alterno? Um alterno de A. Um alterno de A. Um alterno de A é ver quem é correspondente de A, é o E, e obter o oposto pelo vértice do E. O oposto pelo vértice do E é o G. Então, A e G, ao invés de chamá-los de correspondentes, eu chamo eles de alternos, porque a relação de A e de G é pela oposição do vértice do seu correspondente. Tá? Então, A e G são alternos, A e E são correspondentes. A e G são alternos, porque o G é oposto pelo vértice de E. Agora, pensa comigo. A e G são alternos. Qual é a região do G e qual é a região do A? Em que região o A está e em que região o G está? Responde aí para mim. Qual é a região que eles pertencem? A região do R e S. Lembra assim, ó Maria, que o plano eu divido em duas regiões. Essa região acima do R, a região que é a mesma região abaixo do S. Oi. Tá, fica à vontade. Ali. Tchau. Era só para dar um oi. Só um oi.